Salve, social media político! Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta abacaxi que veio lá da minha caixinha de stories. Com certeza, em algum momento da sua vida profissional, você se perguntou quanto deveria cobrar pelo seu serviço. E é isso que eu vou te responder agora. Vem comigo? Salve estrategista, pega a visão, bora trocar ideias sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para você é que existem coisas na vida que é somente você que pode resolver. Esse vídeo ele vai te dar alguns direcionamentos, mas o ajuste fino, né, e o quão confortável você vai se sentir ao delimitar o quanto vale o seu trabalho de redes sociais para perfis políticos, isso é totalmente com você, né? Não adianta, não existe uma fórmula pronta. Como eu disse aqui, eu vou te dar alguns direcionamentos, algumas reflexões para que você possa botar na cuca aí pensando, mas o preço final quem faz é você. Eu não me sentiria nem bem de ficar aqui ditando regras de quanto vale o seu trabalho. Quanto vale o seu trabalho, quem sabe, acima de tudo, é você. E aí eu entro na primeira questão. Nós vamos para uma questão um pouco mais abrangente, depois a gente vai afunilando até chegar no ponto que é o trabalho do social media político. A primeira coisa que você tem que pensar é o quanto vale a sua vida hoje, o custo da sua vida hoje. O custo que você tem hoje é o que você quer manter ou você quer aumentar o seu padrão e, consequentemente, o seu custo de vida. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é justamente isso, é pensar primeiro na questão pessoal, quanto custa a sua vida hoje, porque de nada adianta você colocar um valor, precificar errado, se ele não cobre nem os seus custos de vida hoje. Então, pensa nisso, faz esse levantamento. Eu sugiro que você faça de uma maneira simples, pode ser numa planilha, existem aplicativos de controle de finanças que você também pode trabalhar, mas definir isso já te dá um parâmetro do quanto você pode ou não estar disposto a aceitar. Então, começou por aí, o próximo passo é você pensar em quais são os custos do seu trabalho. Você tem investimento com conhecimento, você tem investimento com plataformas. Vamos pegar agora um exemplo que nós estamos vivendo muito bem, o Zoom. O Zoom hoje, ele tem um limite que é gratuito, mas se você precisa atender o cliente de uma forma mais constante, talvez seja necessário você pagar para ter acesso mais amplo às ferramentas que tem a plataforma. Então, isso também tem um custo. Hoje, a gente tem alguns custos incorporados dentro da nossa consultoria. A gente puxa isso, mas a gente coloca também embutido no valor porque é necessário. É necessário para nós ter esses programas que nos ajudam a otimizar a comunicação e é necessário para o cliente, porque ele tem à mão o que ele precisa, não somente em suporte, mas muitas vezes em dados que vão balizar a comunicação política dele e torná-la mais estratégica. E quando eu falo em custos internos, custos profissionais ou custos empresariais, eu não falo só de aplicativo, eu estou falando também de imposto. É preciso que você saiba que você precisa pagar imposto. E isso também tem que ser incorporado. Então, uma boa conversa com um contador é necessária nesse momento para você fazer a sua composição de preço. Eu sei que é um tema um pouco mais burocrático, um pouco mais chatinho, mas é importante que você saiba o custo que você tem da sua empresa, e isso uma conversa com o contador pode te esclarecer bastante, porque senão você vai precificar errado. E a pior coisa que pode acontecer é você atender um cliente e depois ali, no meio do trabalho, você descobre que você precificou errado, que você está cobrando muito menos do que você poderia cobrar pela entrega que você faz. Por isso que é muito importante você ter clareza da sua precificação para depois não ter frustração. Fica a frustração do seu lado, que acha que está
precificando errado, e muitas vezes você pode repassar essa frustração para o seu cliente, né, que primeiro nem questionou o valor que você colocou, mas que talvez sinta de uma forma indireta essa sua frustração. Por isso que você precisa tomar bastante cuidado com esses pontos e agir de uma maneira mais profissional mesmo. Não é ficar só olhando quanto o coleguinha cobra, quanto o mercado cobra, apesar de ser importante, eu vou mostrar isso aqui. Claro, é importante que você tenha uma noção, mas a realidade, né, aquilo ali que bate na sua porta, é somente seu. E é você que vai ter que resolver, e é você que vai ter que decidir. Claro, pensando sempre ali numa média e tal, mas assim, não adianta nada você saber que o consultor lá cobra X, o social media lá cobra Y, e você querer misturar tudo isso num bolo e fazer teu preço, que não vai dar certo. Porque existem outros fatores que eu também vou falar agora, e o primeiro deles é a experiência. Quanto de experiência você tem nesse mercado? Quantos anos são? Isso é importante que você tenha muito claro também, porque às vezes você chegou a menos de um ano no mercado e você já quer ganhar o mesmo que um social media que está há muito tempo, inclusive na própria política. E aí eu já vou deixar bem claro. Um social media político é diferente de um social media de outros nichos. Os objetivos são diferentes, as cobranças são diferentes e o trabalho com a imagem, com o objetivo de construir reputação também é completamente diferente. Por isso que você precisa entender que o trabalho de um social media político, ele se difere sim, e se difere muito de um social media que também atende em outras áreas. Então você tem sim que considerar o fator experiência para atuar como social media político. Outro ponto que é necessário para a composição do preço é o seu conhecimento, o quanto você estuda, o quanto você sabe de atualizações, tendências, análises estratégicas, porque o social media político não é só postar, tem uma série de análises que ele precisa fazer para decidir a criação de conteúdo, não só a criação de conteúdo, mas os seus formatos, as estratégias de publicação e tudo aquilo que é necessário incorporar a um perfil político. Por quê? Porque em um perfil político, além de você trabalhar visibilidade, você precisa também trabalhar alcance. Então, o conhecimento ele vai ser fundamental nessa hora para ajudar a decidir que tipo de conteúdo, que formato, que periodicidade e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso é que você tem sim que se valorizar como profissional, mas você não tem que se supervalorizar. Toma cuidado com isso também. Tem muito social media que está entrando na área da política, né? Pegou o bonde e quer sentar na janelinha. Aí não dá. Você tem que considerar o seu nível de experiência, o seu conhecimento e as suas entregas, que é o que eu vou falar agora. A questão da entrega é muito importante e aqui eu vou dizer uma frase para você que eu também uso para minha vida. O combinado não custa caro. No início do trabalho é muito importante que você alinhe qual é o seu escopo de trabalho, o que você vai fazer e também o que você não vai fazer. E outro ponto, o que depende de outras pessoas, porque às vezes o social media ele se coloca como autossuficiente e esquece que existe uma equipe de comunicação que precisa ser integrada para o trabalho funcionar. Então deixe muito claro as suas entregas, a periodicidade, a sua disponibilidade, tudo isso interfere também na sua precificação. Por exemplo, quantos posts você vai fazer por semana? 2, 3, 5, 7? Isso tem um custo, por quê? Porque demanda investimento de tempo também, isso você precisa calcular. Quanto você vai estar disponível para o seu cliente? Você vai estar disponível full time para ele? Ele vai ter um momento para falar com você? Vocês vão ter reuniões semanais? Isso também interfere na sua precificação, porque quanto mais acessível, mais tempo é consumido. Logo, você tem que trabalhar um outro tipo de precificação do que se você simplesmente postasse 2, 3 vezes por semana e fizesse reuniões semanais pontuais sem um suporte muito mais amplo, o que de fato não é algo que acontece muito na política. Já vou deixar muito claro isso para você. Se você atua como social media político, o ideal é você ter um meio de contato, isso pode ser por WhatsApp ou outra plataforma, para dar suporte ao cliente quando ele precisar.
Isso não é algo ruim, muito pelo contrário. Vale lembrar que quando a gente está trabalhando com um perfil político, a gente está trabalhando com uma imagem política, também construindo reputação. Então, se de repente você dá um passo em falso ali, e arranha a imagem do político, você pode também comprometer a reputação dele. Por isso esse contato é muito importante. E eu até falo para você, é importante que você tenha um contato muito constante, se não com o político, quem é responsável pelas decisões de comunicação. Quanto mais afastado você for da comunicação, mais prejudicado pode ficar o seu trabalho de social media político. E agora que eu já falei para você de todos os fatores que podem influenciar a sua precificação, eu trago agora um site onde você pode estimar o quanto você pode cobrar nos seus trabalhos, no seu serviço de atendimento a redes sociais para político. Porém, eu vou apresentar o site aqui para você, você pode até fazer esse teste, depois a gente volta aqui de novo, porque eu vou te explicar que existe especificidades na política, como eu falei antes. O nicho de atuação de social media para políticos, ele difere de outros nichos. Então, vamos acompanhar o site e depois volta aqui comigo. Tem outras coisas que eu vou te falar que podem interferir na sua precificação. E esse aqui é o site que vai te ajudar a ter noções de valores para os seus serviços de redes sociais. É o reportei.com. O Reportei ele é uma excelente ferramenta para criar relatórios. E eles também têm no site deles essa aba que você vai digitar reportei.com/calcular e vai cair aqui. Ele vai dar uma estimativa. Então, eles já fizeram um levantamento com freelancers para saber em média, freelancers e agências, para saber em média quanto eles cobram por um serviço. Então, posso clicar direto aqui, ele vai cair lá no final, ou eu posso ir no final e clicar aqui em começar. Cliquei aqui, eu já coloco meu nome, ele vai pedir alguns dados, dei OK. Eu já deixei preenchido aqui, mas eu vou repassando com você. Quais são as redes sociais que eu vou oferecer ao cliente? Então, vamos colocar as duas aqui, Facebook e Instagram. Se quiser, você pode adicionar outras. Dei um OKzinho. E aí, você irá produzir quantos posts por semana? Lembra que eu falei para você que é importante você também ter isso muito bem definido? Aqui eu coloquei 7, tá? Considerando que é um político bastante ativo, que utiliza muito as redes sociais. Lembrando que você não vai contar 2 vezes. Aqui eu não colocaria 14 se eu replicar o mesmo conteúdo no Facebook e no Instagram. Dei um OK. O cliente está em uma cidade de qual tamanho? Isso é fundamental você considerar. É lógico que existe diferenciação de preço para atender um político de uma cidade de interior e um político de uma capital. Aqui eu deixei uma cidade grande, dei o OKzinho aqui. Isso aqui é outro ponto que eu já falei para você, importante. O combinado não custa caro. O que você vai agregar no seu serviço? Saber o que você vai agregar antes e daí ter uma conversa com o político para alinhar esse escopo de trabalho é fundamental. Porque senão depois você pode ser cobrado por coisas que não foi alinhado, que não era sua responsabilidade, não foi definido no início da conversa. Então já alinha isso, já pensa sobre isso. No caso aqui eu coloquei anúncios, gestão de inbound, se eu for fazer uma estratégia, por exemplo, de atrair pessoas das redes sociais para a lista de transmissão, e consultoria, se no caso eu for dar direcionamentos para o cliente em relação à construção de agenda dele para a produção de conteúdo nas redes sociais. Cliquei em OK aqui. Vou cotar como freela ou como agência. Já adianto para você, se você quer atuar como social media político e não como um assessor, é importante que você tenha empresa. Isso ajuda muito, isso facilita para você e te abre oportunidades. Tentar entrar no mercado de social media político como freela, você vai ter muito mais dificuldade do que se você já tiver uma empresa formada que possa emitir nota. Isso é fundamental. Então, eu coloquei como agência aqui, vou dar um OK. Quantos anos de experiência? Lembra que eu falei para você. Vou colocar aqui 3 anos de experiência. Tem um OKzinho. Quantos clientes eu gerencio em média? Também coloquei aqui de 2 a 5. Faço relatório? Sim, faço relatório. Dou um OKzinho. Agora, para critério de refinamento, quanto que eu vou cobrar? Aqui eu comecei a colocar e eu não completei. Eu vou cobrar 3.800. Vamos colocar 3.800 aqui, tá? Eu colocaria mais, mas vamos ser humilde. Vamos jogar abaixo aqui. Dei um OK.
Muito bom, agora eu vou colocar o meu e-mail, vou pegar o meu mesmo aqui e clico em enviar. Olha só, nossa recomendação é que seu projeto esteja em torno de 3.252 mensais. Eu tinha colocado 3.800, então não está tão longe do que a média do mercado. Agora que você já tem uma noção, eu vou sair daqui e a gente vai continuar conversando, porque nem sempre a média do mercado é a média que você vai cobrar como social media político. E se você ficou comigo até agora é porque realmente esse assunto te interessa. Porém, eu tenho que te avisar também de alguns fatores que são importantes. Não adianta você olhar para a média de mercado, como eu te mostrei agora, e acreditar que isso também vale para a política. É o que eu falei. Você precisa definir primeiro o seu cenário, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua contribuição, ou seja, as suas entregas e também os seus resultados. Porém, você também tem que considerar que o nicho da política, ele exige uma dedicação muito grande para gestão de respostas, por exemplo, para combate a haters, para trabalhar com gestão de crise. Você tem que estar preparado para trabalhar com uma possível gestão de crise a qualquer momento. Esses são fatores que também interferem na precificação. Isso sem contar o envolvimento na inteligência política para que você possa dar ainda mais resultados. Vou te dar um exemplo. Nós, aqui da Estratégia Parlamentar, a gente presta suporte de inteligência política também para os nossos clientes. Isso não só para poder ajudar na produção de conteúdo das redes sociais, mas que também fortaleça a imagem do cliente frente a pares, há articulações que possam trazer resultados para ele. Isso a gente também incorpora no valor da nossa consultoria. Então, são fatores que vão influenciar diretamente na sua precificação. Isso tem que ficar muito claro. Reforço mais uma vez, o suporte ao cliente político, ele tem que ser muito maior do que de qualquer outro nicho. Por quê? Porque muitas vezes o cliente ele vai te chamar fora de um horário comercial, por exemplo. E aí, você não vai atender? Você vai atender? Isso também é importante que você saiba. Trabalhar na política, a gente até brinca, né? Fala que política é 7/24, porque é mais ou menos isso daí. Então, são coisas que você tem que ter consciência para você fazer a sua escolha. Trabalhar no nicho da política para as redes sociais é quase que você estar ali full time à disposição do cliente. Vou ser muito honesta com você. Por isso que você, tendo consciência de tudo isso que eu falei para você, você também vai poder definir de uma forma muito mais realista o valor que você vai cobrar. E aí a gente entra na parte de negociação. E eu quero deixar muito claro esse aviso para você. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você precifica e você entra em negociação com o cliente, isso eu aprendi com um engenheiro, isso eu aprendi na construção civil. Se você dá um desconto maior do que 10%, você errou no teu orçamento. Então, você também é importante que você tenha ali um espaço, né, de manobra para negociação, mas se ele é superior a 10%, significa que você errou na sua precificação. E aí você acaba desvalorizando o seu trabalho. Então, você também tem que tomar cuidado, também tem que considerar esse fator. É claro, isso aqui não é uma regra, é como eu atuo, é no que eu acredito e é o que funciona para mim, é o que funciona para nós aí já faz algum tempo, né? Eu acredito assim, antes eu não pensava dessa forma, mas depois que ele me apresentou e ele me trouxe esses argumentos, né, de que se você precisa de um espaço de manobra, porém você não pode ampliar demais o seu desconto, porque você acaba desvalorizando e aí você perde o seu espaço de manobra, tudo isso me convenceu. Eu comecei a aplicar na nossa empresa e deu muito resultado, deu muito certo. Hoje eu não dou um desconto superior a 10%, porque não é aquilo que eu acredito. Mas se para você tem outra lógica que faz mais sentido para você, usa a que você acredita que também pode dar resultados, tá certo? E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, e se você ficou comigo até agora, deixa o seu likezinho, faz aqui o seu comentário, vamos ampliar essa discussão também nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, porque todos os dias eu trago um conteúdo de qualidade que pode ajudar na sua estratégia profissional ou política. Um abraço e até breve!